Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o canal. Então aconteceu algo em Israel que chamou a atenção dos rabinos, que estão dizendo, né, que é o Messias, que é isso que está acontecendo, vai acontecer mais coisas, mais sinais. Outros estão falando que as pragas do Apocalipse começaram a acontecer. Enfim, brotou sangue no chão de Israel e a população ficou chocada. Vou mostrar para vocês. Esse aí foi o dia da independência de Israel, de Jerusalém. Vou mostrar desde o início. Isso é no Monte do Templo. עכשיו שהתפילין לא גורמות למלחמת עולם שלישית ואפילו לא להפרעה לסדר הציבורי, אז מעכשיו משטרת ישראל אפשר לאפשר לכולם להניח תפילין. Isso está na página do Instituto do Templo. Numa aparente violação do status quo de longa data no Monte do Templo, o ultranacionalista ministro de Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir disse à Rádio Galei Israel que a sua política é permitir a oração judaica no contestado local sagrado de Jerusalém. Também estou feliz que os judeus tenham subido ao Monte do Templo e orado lá hoje. E disse o ministro que participou da marcha anual da bandeira do Dia de Jerusalém pelo bairro árabe da Cidade Velha de Jerusalém. É muito importante, minha política é muito clara sobre esse assunto. Os judeus podem estar em qualquer lugar de Jerusalém e rezar em qualquer lugar. Não sei se você sabe ou entende que é proibido os judeus orarem ou manifestarem sua fé lá no Monte do Templo. Eles sobem, é restrito, tem hora e tem restrições sobre falar alto, objetos sagrados e tal. E o Ben-Gvir subiu, deixou todo mundo subir. Você viu, eles dançaram, cantaram. Tudo isso é proibido lá em cima no Monte do Templo e oraram em voz alta. Questionado se as orações não são feitas apenas informalmente, num sussurro, Ben-Gvir disse: não, ninguém sussurrou. Os judeus oraram no Monte do Templo. Essa é a posição ministerial e os judeus oram no Monte do Templo, é uma coisa boa. O monte é conhecido pelos muçulmanos como Haram al-Sharif, ou Santuário Nobre, na Cidade Velha de Jerusalém, abriga aquela mesquita, o terceiro local mais sagrado do Islã. É também o lugar mais sagrado do judaísmo e abriga os dois templos bíblicos. Os muçulmanos podem rezar, entrar a hora que eles querem, eles não têm restrição. As restrições é só para os não judeus, ou seja, judeus e outros e todo o resto do povo que existe. Os judeus não estão autorizados, oficialmente autorizados a rezar, embora a polícia frequentemente tolera uma oração limitada. Dirigindo-se ao meio de comunicação social na porta de Damasco, após a marcha de hoje, Ben-Gvir falou de forma semelhante, afirmando que queria transmitir uma mensagem aos palestinianos que não guardam fotografias do monte nas suas casas. Eles penduram fotos do Monte do Templo e há fotos de Jerusalém. E nós lhe contamos nossa Jerusalém. Nosso portão abre, nosso Monte do Templo, disse ele.
Hoje, de acordo com minha política, os judeus entraram livremente na cidade velha e no Monte do Templo. Os judeus oraram livremente. Dizemos de maneira mais simples, é nosso. Voltando, falando do mundo, né? Você tá vendo que Israel tá acontecendo alguma coisa diferente. E eu acredito que vai acontecer vários sinais lá. Só não posso dizer se são de Deus ou não são, porque hoje o mundo, você não sabe. Você olha para o céu, você não sabe o que é estrela cadente, o que é satélite. Você não sabe o que o homem está fazendo e o que não está fazendo. Enfim, mas eu acredito que muitos sinais vão acontecer em Israel, principalmente. O Macron disse que autorizou a Ucrânia a usar suas armas e atacar solo russo. A França permite que as forças armadas ucranianas utilizem de forma limitada os mísseis que fornece a Kiev para ataques em território russo, conforme esclareceu o presidente francês Emmanuel Macron, que parece que está doidinho que aconteça uma terceira guerra mundial. Dizemos que não permitimos que usem as nossas armas para atacar civis, para atingir um ponto ou outro na Rússia, mas para neutralizar os pontos a partir dos quais os atacam. Disse o presidente em uma entrevista da TF1. O chefe de Estado disse que o envio de caças Mirage 2005 para a Ucrânia será anunciado no próximo dia e revelou que foi proposto que os pilotos ucranianos sejam treinados este verão na França, num total de 4.500 soldados ucranianos. Então a França praticamente entrou na guerra, porque ela enviou soldados, ela mandou, né, liberou que a Ucrânia atacasse o solo russo com as suas armas que ela fornece e agora vai treinar soldados ucranianos. Embora negue que existam atualmente estrutores militares na Ucrânia, o presidente também afirmou que o seu possível envio não é um fator de escalada. A Rússia está nas nossas fronteiras. Macron aproveitou o aniversário de desembarque da Normandia e celebrou nesta quinta-feira para traçar um paralelo entre a ajuda prestada pelo Ocidente à Ucrânia e a resistência da França contra a Alemanha nazi com apoio das forças aliadas. Falando na língua macroniana, quer dizer que a França, que a Rússia está nas suas fronteiras, então eles também têm que se defender porque eles esperam um ataque da Rússia contra a França. E é claro que a Rússia não vai ficar olhando as coisas acontecerem e ficar parada sem fazer nada. Então a Rússia mandou 4 navios de guerra russos, incluindo um submarino com propulsão nuclear, para Cuba, Havana, capital de Cuba, e disseram às autoridades cubanas na quinta-feira, citando relações historicamente amistosas entre as duas nações à medida que aumentam as tensões sobre o apoio militar ocidental à Ucrânia em sua guerra com a Rússia. Para quem não entendeu, a Rússia colocou seus navios de guerra em Cuba porque é mais fácil de atacar. É o país mais próximo dos Estados Unidos que a Rússia tem amizade para atacar os Estados Unidos. E a gente sabe que Cuba, por causa dos Estados Unidos, foi isolada do mundo, daqueles que têm laços com os Estados Unidos. E aí a Rússia está utilizando o território cubano para um possível ataque nuclear aos Estados Unidos. Essa é a verdade. Então é isso, que Deus abençoe vocês.